Manhã Comunitária. Entrevista. Recebemos nos estúdios da Liberdade FM nossa amiga Letícia Bianchetti, representando também aí toda a equipe ali da Bianchetti Saúde Integrada. Bom dia, Letícia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada por ter vindo. A Letícia procurou a gente aí essa semana, falou: Dani, eu tenho que ir porque eu tenho coisas bem legais para conversar e o tempo tá passando rápido e vamos conversar. E é isso, né? O tempo tá passando rápido, mas a gente tem que lembrar de se cuidar, né, Letícia? É isso mesmo, Dani. A gente deixa, às vezes, essa comunicação soa muito, muito importante. Porque aquilo que é mais relevante na nossa vida, nós acabamos deixando para depois e nós priorizamos outras coisas que talvez são muito mais superficiais. E quando a gente se depara, às vezes pode ser tarde demais. Tomara que não, né? Amém. Tomara que Essa não. é a intenção, a gente tá aqui com esse objetivo, né? Ótimo. Eu acho que a maior intenção, e também usando o meio de comunicação, é como um sistema de alerta, né? Porque como é difícil a gente cuidar de si, né? É uma preocupação com o trabalho, com os outros, com conta que tem para pagar, com o final de ano que tá chegando. E muitas vezes a gente esquece da gente, né? Com certeza, e isso é geral, né? Ontem mesmo eu estava numa reunião e conversei com o pessoal. Vocês acham que o tempo está passando cada vez mais rápido, está todo mundo cada vez fazendo menos as coisas que importam, né? E o pessoal acabou concordando. Vai sendo uma coisa bastante atropelada, né? Exatamente. E uma situação que, assim, eu ouvi, né? Não foi nada em consultório, mas, assim, saiu, né? De uma comunicação. Aí a pessoa comentou assim, eu não gosto de falar de mim. E isso, assim, me trouxe um alerta, sabe? Porque com os despertares, com o autoconhecimento, o que se torna leviano e sábio é nós conseguirmos falar sobre nós, né? Então, o que está por trás emocionalmente das pessoas que... Eu não gosto de falar sobre mim. É lógico que a gente respeita que nem todo mundo, né, tem um livro aberto. Existe. É comunicativo, tem facilidade. Mas assim, quando a gente sabe determinar as coisas que são para nós, é o autoconhecimento falando. E é difícil, a busca é difícil, porque todo o processo de autoconhecimento que a gente vai encontrar, ele vai despertar o eu. Então, assim, eu comecei, né, no início, buscando estudar. Nossa, eu me identifiquei com isso, eu vou estudar para ajudar muitas pessoas. É inevitável, nessa ajuda aos outros, você acaba se conhecendo. Como que a gente vai proporcionar o outro sem antes conhecer a si mesmo? Né? Então, por isso que as conversas são tão boas, né? Exatamente. Essa troca, né? Exato. As terapias coletivas também, né? São muito eficazes por isso, né? Os tratamentos coletivos, né? Em que as pessoas sentam para conversar. Antigamente isso era comum, né? Não tinha aí a internet e tal, as pessoas sentavam para conversar, né? E se você voltar no tempo, assim, algo que se tornava terapêutico e não era notado como terapêutico. Mas antigamente, acho que ainda na época das minhas avós, as mulheres pegavam uma bacia, né, um cestão de roupa e iam no lago lavar roupa. Mas naquele momento elas estavam interagindo entre elas. Contando os seus segredos. Seus dramas. Uma ajudando a outra. E isso se perdeu, porque começou a limitar, né? Veio máquina de lavar roupa. Na verdade, a gente perdeu esse tempo que se tinha, né? Porque a máquina de lavar roupa, graças a Deus que ela veio, porque senão ia jogar todas as roupas fora, porque não ia dar conta de lavar. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou ainda mais sem tempo, porque arrumou outra coisa para fazer, né? E as pessoas, elas vão se afastando do eu. Porque você estava em comunhão. Por isso que hoje várias terapias que você faz em grupo, elas também têm uma eficiência muito positiva. Porque o ser humano, ele é semelhança, né?
Então, são adaptações. Muitas vezes, na tua vivência, eu posso me espelhar e coisas em você podem me curar, né? Sim. Só que o ser humano, ele está se tornando cada vez mais individualista. Porque o tempo não tem tempo. Não tem tempo. Né? E como você disse, veio a máquina de lavar roupa, mas ao mesmo tempo veio tantas outras tarefas. E nessas tantas outras tarefas, o ser humano fica esquecido. Ele se perde de si, não é que alguém esqueceu o ser humano. O ser humano se esquece de si. Porque tantas outras coisas são prioridades. E colocar isso numa ordem que seja uma ordem positiva, saudável, né, no sentido de saudável, de colocar o tempo a seu favor, não é fácil, requer no mínimo ter isso como objetivo, né? É difícil. Eu não gosto de usar a palavra difícil, porque um dia eu ouvi de um professor meu e eu uso isso como exemplo. O difícil, porque a gente se limita com o nosso vocabulário. Vamos lá. O difícil é, por exemplo, nós precisamos subir uma montanha. Aquela montanha alta, e a gente vai falar assim, é difícil? A gente já colocou um limite e uma barreira. Difícil para subir essa montanha é uma pessoa que, infelizmente, por exemplo, tem as pernas amputadas e tem que subir aquela montanha. Para esse ser humano, vai ter um grau de dificuldade. Então, quantos vocabulários nós usamos no nosso dia a dia, e a gente acaba se limitando. E a gente falaria como, então? É possível? É possível. O tentar é muito pouco. Eu vou conseguir. Então você já modifica a ação que você leva para você. Concordo plenamente. Eu lembro que no doutorado, só trazendo um pouco da minha experiência, como você traz a sua também, eu lembro que eu falava assim, eu tinha um lema, né, com o meu orientador. Eu falava, se existe um modo de fazer, será feito. Toda vez que eu encerrava a reunião, eu olhava para ele e dizia a mesma coisa. Se existe um modo de fazer, será feito. Então, assim, colocar na perspectiva, uma perspectiva positiva, né? Com certeza. E também, assim, não é só o pensamento positivo, né? Existiu um tempo da minha vida profissional que eu voltava muito pro pensamento. Nós precisamos pensar, e não é temos que pensar, é que o tenho que, ele já tá te limitando. Né? Então, assim, eu usava muito o pensamento positivo, mas nada na vida do ser humano acontece sem planos de ação. Então não basta a gente pensar, né? Então eu também uso muito em consultório como exemplo. A gente vai falar, esse final de ano, eu vou pensar positivamente que eu vou ganhar na Mega Sena. Eu penso positivamente, eu vou ganhar na Mega Sena. Mas eu não tenho ação de ir lá na lotérica jogar. É complicado daí, né? Então, assim, é um exemplo tão pequenininho, mas que modifica toda uma estrutura. Né? Então, assim, a gente às vezes idealiza, a gente quer mudanças, a gente quer um monte de ação para a vida da gente, mas a gente não sai, né, da caixinha, a gente não se permite, a gente não procura avançar, então a gente se limita. Concordo plenamente. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o homem, né? A gente vai conversar com os homens, as mulheres vão ouvir, lógico, mas a nossa conversa hoje será com os homens, por ocasião aí do Novembro Azul, que a gente já aproveita, né, o Novembro Azul para falar. Tu vai conversar, me adiantou aqui sobre o câncer de próstata, mas você, nos bastidores, lançou uma reflexão. Por que tem pessoas que desenvolvem o câncer de próstata e pessoas que não, por mais que façam a mesma atividade ou que sejam, sei lá, familiares, né? O que muda de ser humano para ser humano, de fazer doenças se desenvolverem? Não, acho que vamos conversar um pouco sobre isso. Dani, essa colocação inicial que você fez, ela é muito pertinente. Às vezes é você, mulher, que está ouvindo isso. Então, assim, não vem ao caso porque eu não sou homem e se desinteressa do assunto. E essa é a grande diferença entre a nossa evolução humana. Porque às vezes a gente tem um vizinho, às vezes a gente tem um amigo, um filho, né? Ou assim, um colega de trabalho. Então, um irmão. Então, porque hoje a gente está programado. Aquilo que me interessa, eu
eu vou estar atenta. Aquilo que não me interessa. Mas é o conhecimento. E o conhecimento na vida do ser humano faz toda a diferença. E quanto mais pessoas souberem, quanto mais as pessoas estiverem bem, melhor para a humanidade, né? Exatamente. E tem, assim, uma questão muito interessante também, na linha de pesquisa e as evoluções com o estudo, que, assim, a gente sempre caminhando conforme as evoluções. Quando eu comecei a estudar as relações emocionais do ser humano, eu acabava me limitando, né? Emoção, tudo é emoção, tudo se transforma em emoção. A gente vai estudando, entendendo mais, que, por exemplo, se você tem uma dor no joelho, primeiro veio uma dor física. Para a dor física se instalar no seu organismo, o emocional já extrapolou. Entende? E nessas mudanças dos hábitos de vida, em evoluções com o estudo, dentro das especializações que eu já fiz, no campo da mentoria. Então, a gente passa a compreender que o ser humano, ele não é só o físico, ele também não é só a emoção. Então, assim, por exemplo, eu acho muito lindo a linha de raciocínio e de pesquisa do educador físico. Eu sou fisioterapeuta, né? Então, assim, a gente trata o físico. Então, o ser humano, ele tem que ter um componente físico adequado. Se só tiver o físico adequado, isso vai justificar que ele nunca vai ter nada? Não. Do mesmo, se a gente tiver só o emocional, a gente buscar sempre só o autoconhecimento, só o emocional, isso quer dizer que ele nunca vai ter nada? Não, também. Não, também. Por quê? Porque o ser humano, ele é um todo. Então, assim, existem situações em consultório, por exemplo, que seja um paciente oncológico, que seja um paciente com quadro depressivo, com teor de alergia. Não adianta a gente se focar só em emoção. Porque muitos desses pacientes, ele está interligado toda a parte visceral. Então, muitas vezes a gente tem que voltar até para um cuidado com a alimentação. Então, assim, o ser humano, ele é um todo. Complexo. É completo. E é complexo também. Eu não posso identificar esse ser humano por partes. Né? Então, assim, dentro da linha da fisioterapia, por exemplo, lá no início da minha formação, joelho a gente tratava joelho. Joelho. Aí você vai evoluindo, né? Aí vem dentro da linha das ramificações, que o corpo também não é só pro joelho ser joelho, ele tem uma musculatura, que tem uma irradiação, que tem uma fonte. Então, a gente vai na fonte tratar aquilo que influenciou. E o campo emocional é a mesma coisa. Porque a gente não é só cérebro. A gente é cérebro, a gente é coração, a gente é intestino, a gente é fígado, a gente é pâncreas, a gente é estômago. E quando a gente vai entender tudo isso, o que corresponde essa parte visceral? É a alimentação. Então, não é que todo mundo eu vou direcionar para o campo nutricional. Mas existem alguns complexos que a gente precisa compreender também o todo. Então, a gente tem que estar aberto a todo... Sim, eu digo assim, o meu colega de trabalho não é só o reprogramador biológico, o microfisioterapeuta, o fisioterapeuta. O meu colega de trabalho são todos que abordam a linha na área da saúde. Entendi. E aí, quando você fala de toda essa equipe, esse grupo para tratar holisticamente, para tratar assim o ser humano de uma forma mais complexa, né? Existe alguma especificidade por ser homem? Assim, alguma diferença? Já que a gente está conversando sobre homem. Existe. Por quê? O homem, ele tem isso assim vem até como... Não é assim que o homem é culpado por isso. Isso são crenças, né? Desde de que o ser humano se tornou ser humano, o homem, ele vem com aquela... eu não gosto de usar essa palavra, a carga, não é isso, né?
ele vem determinado, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser guerreiro, o homem tem que ser o super-herói, né? Então, essa pressão. Então, muitas vezes, o homem tem mais dificuldade em estereotipar as suas emoções. Como assim? O que você chama de estereotipar as suas emoções? Nós, mulheres, crianças, a gente comunica, né? A gente conta, a gente fala. A gente tem mais essa facilidade. O homem, dentro de uma fragilidade, ele é muito mais limitado, né? Desde uma dor. O homem demora muito mais para dizer, principalmente no tema que a gente vai abordar sobre hoje. Tá. Porque quando a gente fala em próstata, é a mesma coisa que a gente falar em mama na mulher. Entende? Então eu diria assim, é o poder feminino, é o poder masculino. Então isso acaba muitas vezes limitando o homem a expressar, né? Estou com dor, estou urinando muito. Você fala pelo local do problema? Ah, você fala que, por exemplo, então entrando já na parte de câncer, de próstata, de problemas na próstata, você acha que é mais difícil eles conversarem e receberem ajuda, obviamente, por conta do local do problema? Com certeza. Com certeza, porque assim, a mulher, ela desde de novinha, ela já está determinada a ter o cuidado com a mama, né? O homem, ele vai passar a ter esse cuidado quando aparece o sintoma, né? Porque a mulher, ela é ensinada, estimulada a fazer, né, a identificar, a fazer uma automassagem, alguma coisa assim. O homem, ele já vai ficar alerta ao sintoma. Quando o sintoma aparece, existe um componente interno que dificulta o homem expressar isso, né? Porque a próstata no homem é algo viril, né? É a vitalidade do homem. Então, assim, isso acaba muitas vezes limitando, e quando o homem vai se permitir a procurar essa ajuda, muitas vezes está muito avançado. Com certeza. Normalmente os casos que eu escuto falar, fulano tá com um problema na próstata, com câncer de próstata, comumente já está bem avançado mesmo. Mas os sintomas já existiam, né? É isso que você está falando, mas ninguém ficou sabendo. E ninguém ficou sabendo, né? Então, assim, muitos homens, eles têm até dificuldade em se comunicar com a própria esposa ou companheira, né? Ou, assim, a abertura talvez com o filho, porque o ser humano, ele é pré-determinado a ter medo, né? A gente hoje vive num mundo de medo, mas se eu investigar, pode ser que seja alguma coisa. Então o medo automaticamente já é limitante. E aí, assim, como que a gente vai verbalizar tudo isso, né? E o acesso para a gente identificar essa alteração de próstata. Então muitas vezes essas crenças acabam limitando o ser humano, e quando a gente percebe, não gosto de usar a palavra, e já é tarde demais. Por isso eu acho essa abertura, né, até aqui com todos os ouvintes, o autoconhecimento, ele permite nós termos o autocuidado conosco mesmo, né? Então, assim, procurar ajuda, conseguir entrar num campo comunicativo. De que forma aquela pessoa que não consegue se curar, numa conduta terapêutica, vai conseguir expressar, né? Então, às vezes, não na comunicação verbal. Então, às vezes, assim, a gente recruta de atividades onde a pessoa tem tarefas para tentar escrever e expressar o sentimento através da escrita. Né? Você está falando de recursos para fazer com que essa pessoa se abra. Exatamente. E com os homens tem uma dificuldade maior dessa abertura por conta de um histórico social? E isso assim? é perceptível, assim, por clientes. Nossa, né? também não deve ser fácil ser homem, não, né? Você para pensar, porque existe essa pressão que você já falou, do super-herói, do não sei o que lá, do másculo, disso, aquilo outro, né? É que, na verdade, isso são crenças. Então, assim, eu diria assim, no novo que está chegando, como que nós podemos educar os filhos, né? O homem é homem,
a mulher é homem. Hoje a mulher avançou muito no mercado de trabalho, coisa que antes não existia, mas ela continua, né, sendo, né, a sua estrutura da mesma forma que o homem. O ser humano, ele é incumbido de sentimentos. Então, pelo homem expressar mais as suas, né, as suas vontades, os seus desejos, ou expressar as suas emoções, isso não vai dizer que ele é menos homem ou mais homem, porque ele é um ser humano. Sim. Então, assim, eu não Mas divido. você acha que tem esse drama? Que existe esse drama? Existe porque até por número de clientes versus pacientes, a incidência de mulheres é muito maior do que homem. A mulher busca muito mais, sendo desde uma enxaqueca a uma dor no dedo do pé, entendeu? A mulher, ela é muito aberta a isso, o homem já não. Se ela já tá com uma unha encravada, ela já vai mandar uma mensagem pra amiga e vai falar, nossa, minha unha tá terrível, coisa assim, né? Tô dando um exemplo bobo, mas é que faz mas a o diferença. homem, você descobrir que a unha dele tá encravada, vai demorar bem bastante. Até porque isso é só uma unha encravada. Entendi. Né? Mas por trás da unha encravada, quantas outras coisas podem estar envolvidas? Então, porque se nem a unha encravada ele não tá falando, né? Porque olha que a encravada dói, hein? Né? Eu tô dando um exemplo, mas poderia ser outro, né? E a intenção é essa, sabe, Dani? Porque eu nunca limitei o meu espaço a somente público feminino, ou somente criança. Porque a ideia é a gente ter o olhar para o ser humano. O ser humano, todo mundo pensa, todo mundo tem um raciocínio. Então é o ser humano. É diante disso que essa possibilidade também, né? Da partida desse momento aqui também. Então, assim, você vê o Outubro Rosa que passou. Existe campanha, existe, mobilização, existe um monte de coisa, mulher, 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 mulher. Pronto, caímos no Novembro Azul. A gente vê alguma coisa ou outra, mas é muito mais reduzido. É muito mais reduzido. Mas o homem também é um ser humano. A gente teve aí semana passada, final da semana passada, quinta-feira ou sexta, se não me falha a memória, aquele programa de saúde do trabalhador aqui de Santa Helena que atendeu os homens fora do horário de trabalho, né? Então foi voltado especificamente para os homens, né? Legal. Eu vi também um projeto de lei que vai ser o Novembrinho Azul, para a saúde dos meninos, né? Das crianças homens, né? Dos meninos. Principalmente na casa da vacinação do HPV e outras questões ali que são, né, voltados ali para esse público, para essa faixa etária, né? E isso que é a diferença, porque desde pequeno, adolescente, você já vai informando, né, que mesmo sendo homem, também existem riscos, também existem emoções, então você já possibilita o menino, desde pequenininho, ter este autocuidado. Agora, você que está chegando agora na nossa programação, a gente está conversando aqui com a nossa amiga Letícia Bianchetti sobre o Novembro Azul e mais especificamente sobre o câncer de próstata. A gente está, digamos assim, rodeando o tema, né, para ir ajudando os homens aí nesses tratamentos. Você falou, né, da dificuldade você falou da dificuldade que os homens têm em comunicar e tal, mas essa dificuldade que eles estão apresentando de se comunicar pode ser um dos fatores para eclodir a doença, para a doença se manifestar, ou seja, o fato dele não se comunicar pode fazer com que a doença se instale ou se desenvolva? Na verdade, isso não serve só para o homem, tá? Porque, assim, qual que é o mecanismo de ação de uma alteração celular, alguma modificação na estrutura corporal? Então, assim, dentro do conceito terapêutico que eu aplico, nós temos o que nós chamamos de DHS. Então, por exemplo, a gente recebe uma notícia, ou a gente visualiza, né? A gente presencia uma situação a qual nós vamos
receber isto como traumático. Então, Tá. por exemplo, assim, nós estamos atravessando a rua e eu e você, a gente presencia uma senhorinha sendo atropelada. Ok. Isso não quer dizer que eu e você vamos ter um DHS. Aham. O DHS, porque Dr. Hammer é um médico alemão que estudou todo o potencial e os componentes da medicina germânica. Tá. Então, DHS é um distúrbio Hammer, Dr. Hammer síndrome. Tá. A gente manifesta um DHS a partir de um trauma que a gente visualiza e que aquilo nos impacta. Ok. Então, nesse exemplo da senhorinha atravessando a rua, Ok. nós duas visualizamos isso. Aham. Isso não quer dizer que nós duas vamos ter um DHS. Depende do teu complexo de percepção diante daquele evento e o meu. Então, pode ser que não desenvolva nada, mas eu desenvolvo. Tá? Aham. Eu desenvolvi um DHS. E eu não me permitir a entender tudo isso, eu começo a entrar em linha de parafuso e eu vou levando a vida. Só foi piorando, empurrando com a barriga o trauma. Exatamente. Aí, quando a gente ultrapassa de limite de 3 a 6 meses dentro de um HS, dentro de um distúrbio Hammer síndrome, a gente sim entra num componente doentio. Então, se a gente está começando a apresentar algum sintoma e a gente vem entender o que desencadeou na minha vida emocional, eu compreendo tal situação e o meu corpo, então, é informado de uma nova possibilidade de percepção. Porque a gente lida com probabilidades. Então, se a gente está a mais... Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem um impacto na nossa vida. Aham. E se a gente, por exemplo, impactou algo emocionalmente, a cunho renal, por exemplo. O que quer dizer o rim? Não quer dizer que eu tenho um sintoma renal. Mas um sentimento de, naquele momento, estar sozinha, desamparada, diante daquela situação, impactou o rim. E eu vivo com isso. Então, o rim impactado há mais de 3 meses, de 3 a 6 meses, eu vou começar a encharcar o meu corpo. E neste encharcar o meu corpo, eu começo a ter vários danos. Tá? Então, quando a gente passa por um evento vivido e a gente não tenta compreender aquilo, então assim, o ser humano, por exemplo, no autoconhecimento, eu sei que eu fiz uma coisa errada. Eu sei que a forma como eu estou percebendo isso está errado. Então, é ter o estralo, muitas vezes não consegue de forma sozinho buscar ajuda e sair dessa probabilidade. O que você está querendo dizer assim, coisas acontecem o tempo todo no mundo, inclusive os traumas, porque vai depender, vai variar de como que você está no momento, da situação que você viveu e etc e tal, né? Mas você ficar preso dentro daquele trauma, ainda prejudicando o seu corpo, a sua mente com aquele trauma, que é o problema. Exatamente. E você tratar o trauma, você vai também estar tratando o seu corpo de uma forma complexa. É mais ou menos por aí? Isso. E não é só o que acontece conosco. Por exemplo, hoje nós estamos vivenciando essa, terrível tragédia que está acontecendo. Qual delas? Longe. Muitas. Mas vamos pegar, o que aconteceu em Israel, enfim. Tá. Então, assim, nós não estamos lá. Mas a gente acompanhando o noticiário. Então, você visualiza lá, por exemplo, um monte de terror que está acontecendo com as crianças. Você visualiza a criança lá toda machucada, ou a criança que morreu. Mas dentro do meu histórico, existe, algo muito traumático com perca de filho, criança. O meu corpo, não estando lá, não presenciando aquilo, mas visualizando essa realidade, ele pode adoecer. Pode. Eu vi também já estudos que você estar presente ou não, se você visualiza, dá o mesmo efeito, né? Conforme Lógico que você vai ter menos estímulo sensorial, porque você vai estar lá, vai ter a bomba, vai ter tudo, né? Sim. Mas você ver o fato, ver a imagem também impacta, né? E isso funciona para pessoas
próximas. Às vezes, nós somos pessoas próximas. Tá. E algo acontece com você, Cortou não o dedo. comigo. Cortou o dedo quando a gente estava fazendo um churrasco. Isso. Eu posso conflitar conforme a recepção deste trauma, deste DHS, por algo que aconteceu com uma história que é sua. Como que bateu em você, né? Como é que Isso. refletiu em você, como é que respingou em você essa história, né? Isso. Interessante. Agora, falando no câncer de próstata, exatamente, você já viu algum estudo, alguma coisa em relação à próstata, dessa parte da emoção, O que você viu aí em relação à próstata? A alteração de próstata. A gente tem 3 componentes para a linha de pesquisa. Uhum. A primeira delas é uma origem mecânica. Então, no mecânico, a gente não está interferindo o emocional ainda. Uhum. Então, aquele homem, né, que na sua ação profissional trabalhou muitos anos na posição sentado. Então, eu dou exemplo, um caminhoneiro, um bancário. Isso tem Porque ligação? Tem, porque o canal da próstata, ele fica extremamente comprimido com a ação da gravidade, na posição sentado. Gente, eu não sabia, não fazia ideia disso. Então, assim, isso é uma condição diária, repetitiva, né? Tá bom. Então, assim... 40 anos sentado, né? Tanto é que, assim, hoje se incube muito nas grandes empresas a parte da ergonomia, né? A cadeira que serve para você, não necessariamente ela vai servir para mim, né? Por mais que ela seja extremamente confortável para você. Uhum. Então, assim, o impacto em uma condição mecânica pode interferir em hiperplasia ou neoplasia celular, que seja o aumento de uma ou a modificação da estrutura celular por uma compressão mecânica. Okay. E às vezes a gente não dá nada para a gravidade, a gente não pensa que existe gravidade, né? Mas a gravidade, ela tem um potencial, uma massa, um peso tão intenso que ela altera o nosso componente postural, quando a gente não sabe, né, entrar em linhas de correção. A pele, exatamente. Então, isso é a primeira alteração que a gente busca, né? Uhum. Qual é a sua profissão? Há quantos anos você trabalhou? Né? Então, existe, assim, uma alteração em neoplasia, hiperplasia, por uma condição mecânica. Ok. E a gente vai entender, dentro do aspecto emocional, são 2 situações que correspondem com uma alteração de próstata. A alteração não quer dizer que já é um câncer, né? Então, seja uma alteração ou a própria ação cancerígena. Uhum. Dentro do complexo emocional, nós temos 2 linhas de pesquisa. Uma que é uma origem vital. O que é isso? Por exemplo, um filho, ele é vital para um pai. O filho é vital. A gente, né, o pai e mãe, né? Então, quando assim, o pai recebe a notícia, estou perdendo meu filho pro mundo das drogas. Uhum. E o pai vive isso mais de 3 meses, mais de 6 meses. Uhum. Ele está nesse complexo de informação. Então, estou perdendo meu filho pro mundo das drogas e não posso fazer nada. O filho, nessa origem vital para o homem, ele pode começar a ter uma alteração. Olha aí! Então, assim, eu perdi um filho, né? Bati o carro, sofri um acidente, perdi o filho. Uhum. Aí perdeu, né? Literalmente. Então, nesse teor, conforme a condição que o homem vai trabalhar essa perca. Como é que isso bate? Como é que isso reflete? Quanto tempo a pessoa vai ficar, né, alimentando, né, e não conseguindo sair desse impacto, dessa ação traumática, ele pode vir a manifestar uma situação como essa. Meu filho, e situações assim que também não são tão graves, né? Meu filho, eu tenho uma ligação muito grande com meu filho, é algo vitalício, aquela questão diária, e meu filho quer ir embora, meu filho vai embora para a Austrália. Você está falando de uma perda muito grande, né? Assim, uma perda significativa, uma perda vital, né? Seja uma perda
onde a pessoa vai vivenciar um luto, que seria um outro aspecto emocional que a gente poderia estar abrindo um espaço aqui para falar, ou o pai sente assim, meu filho agora vai morar em outro país, é muito longe, é muito distante, na origem da perda. Mas ainda da perda pode ser, por exemplo, perder um trabalho, perder um bem, ou uma separação, ou alguma coisa assim, Isso é a etapa 2, é a linha de pesquisa 2, porque nós temos 2 conflitos que podem impactar uma alteração de próstata. Uma que é vital, que a gente pega uma linha de tecido de linha de raciocínio, e a parte de separações, que entra numa outra linha de tecido. Então, uma é a linha, né, do desenvolvimento embrionário, uma linha endodérmica, isso, né, os ouvintes não vão estar entendendo, por isso que a gente cita exemplos, e o conflito de separação, que sim é uma leitura ectodérmica. Então, a separação, ela envolve por exemplo, filhos, companheira, ou companheiro, né, dentro da opção, pode ser relacionamento com trabalho, mas no sentido assim, a notícia chega, a minha esposa está me traindo por um homem mais jovem. Então, essa informação, dentro de um complexo contato-separação, e uma notícia como essa, né, pode impactar. Entendi. Então, assim, a gente tem 2 linhas de raciocínio. Uma que é vital, que muitas vezes está vinculada a filho. E o filho, muitas vezes, ele está vinculado assim, eu não tenho filho, mas eu tenho um animalzinho de estimação e o meu apreço por ele é como se fosse um filho. Entendi. Entende? A criança que visualizou lá em Israel não é o filho, mas o impacto que eu tenho, né, no meu coração humano é como se fosse um filho. Entendi. Então, você, diante de uma notícia, você acaba deteriorando tudo isso e você pode vir a começar a desenvolver alterações como essa. Mas, Letícia, tu tá falando então dessas alterações que podem, né, vir a acabar acorrentando num problema na próstata, né? Essas situações traumáticas, essa relação com as informações, elas acontecem o tempo todo, né? Até porque hoje a gente é bombardeado de informação, então se você quer ter notícia, por exemplo, de um afilhado teu que mora lá no Acre, é rapidinho para chegar, né? Essa informação, para isso ter um impacto em você. Você falou também dessa relação, da duração da sua relação com esse trauma, né? Que também é importante ficar atento, porque algum impacto em relação aos traumas a gente vai ter. O lance é a durabilidade disso, né? Passa por aí também, porque não sentir nada, né? A gente também vai sentir coisas, né? Mas como que isso vai continuar, né? Muitas vezes, assim, existem alterações também que elas são assintomáticas, né? Aí quando você vai perceber, você não teve sintomas e apareceu. Então a gente tem que ter esse cuidado com isso também, né? Então assim, não tem como a gente ficar, porque se a gente ficar se policiando a todo momento, será que isso vai me adoecer? Será que a gente ter uma vida voltada para capacitações dentro do desenvolvimento humano e dentro do aspecto de autoconhecimento. Então, assim, eu não tenho filhos, mas eu impactei com a notícia, ou eu impactei com a história do meu amigo. E daí a gente volta lá no início que a gente falou. A gente pensa, né? Então, assim, eu não posso ficar pensando nisso, eu não posso ficar pensando nisso. Você está pensando nisso. Então, assim, quais são os planos de ação e de conduta que você vai modificar a tua estrutura para não só ter a preocupação de não ficar pensando, mas mudar o seu plano de ação diante das suas atitudes. Mas isso tem que ser um objetivo, né? É um objetivo, mas é porque, assim, a gente, o mundo, ele se tornou muito prático. A gente tem dor de cabeça, o remedinho lá vai me ajudar. Então eu não preciso fazer nada porque o remedinho vai me ajudar. Aí daqui a pouco a dor de cabeça volta, né? Então, assim, demanda energia. E a gente não quer gastar mais energia. Então, assim, a gente acaba não se preocupando e ir levando e deixando. E existem pessoas, só para fazer um alento aqui,
que muitas vezes desenvolve alguma estrutura, alguma condição por sonhos. Então, assim... Como assim? Você dormiu. Uhum. Muitas vezes a gente não lembra de todos os sonhos que a gente... Mas o nosso cérebro, ele tem constante informação. Um sonho que a gente tem, por exemplo, eu vou fazer exame de sangue amanhã. E eu sonhei com um acidente, né? Um exemplo. E naquele acidente eu tive um impacto muito grande em ficar presa e eu não consegui reagir àquela situação. Isso é um sonho. Tá. Aí eu vou lá fazer meu exame de sangue no dia seguinte. Pode acusar uma alteração em tireoide. Entende? Porque na cortisol. Exatamente. Porque assim, eu tive um sonho numa noite anterior. Então assim, eu estou ainda naquele plano de ação. Durante o dia, a gente começa a movimentar, você entende que foi só um sonho, ou você não lembra do sonho, mas isso já passou por você. O teu nível de estresse diante dessa situação, ele reduz e as coisas tornam normais. Então, muitas vezes a gente tem sonhos repetitivos. O que será que esse sonho está querendo nos dizer? Então, como que a gente vai abordar com o paciente, cliente, qual que é a situação que desencadeou tal situação no ser humano? Então, por isso que a gente fala, Lê, tem como, assim, a gente trabalhar de uma forma... Tem situações que não tem. A gente tem ferramentas com toque, cinesiologia aplicada, recursos dentro de consultório para a gente tentar entender, buscar, não é tentar entender, a gente compreender o que levou o paciente. Trazer à tona, né? Trazer à tona. Então, assim, aquele pai, a gente sabe na teoria, né, que os filhos, eles são para o mundo. Né? A gente educa, cria o filho para o mundo. Existem aqueles pais que ele tem... Não é ser preocupado com o filho. Eu acho que todo pai e toda mãe tem uma preocupação com o filho. Mas quando existe aquela preocupação excessiva, né? O filho, ele não é usuário de droga, você não perdeu o filho não viajou, mas existe aquela preocupação excessiva. Então, assim, é um componente que a gente tem que trilhar o caminho, chegar no ponto de percepção da onde veio esse distúrbio. Aí quando a gente mostra para o paciente isso que aconteceu na sua vida, é impressionante, assim, porque ele se torna tipo uma gelatina, sabe? Aquele pescoço tenso, aquele olhar, aí vai desmanchando. É como se libertasse, É uma né? libertação. É uma libertação. Só que, assim, pro ser humano se permitir chegar nisso... poxa, mas eu vou lá, às vezes, né, eu vou expor minha vida. Às vezes o que o paciente acha que ele vai expor da minha vida não é nem o que a gente vai estar pesquisando. Não é nem o que vai ser, né? Letícia, mas aí assim, então lógico que os homens costumam se comunicar menos em relação ao que está sentindo, seja físico, seja psicológico, seja trauma. Costumeiramente, historicamente, eles falam menos sobre o assunto, né? E aí fica aquele desafio para prevenir os problemas da próstata, porque eles também não falam sobre os sintomas e não querem muitas vezes nem conversar sobre a possibilidade de fazer o exame da próstata, né? Mas o que você falaria para os homens que vem desse histórico de menos abertura para o diálogo? Como começar a se expressar? Ainda dá tempo, mesmo depois de velho, de começar a falar sobre si mesmo? Eu não gosto de usar esse termo, sabe, Dani? Assim, eu acho que o despertar, ele é único. Sabe? Então, assim, não importa a idade. Às vezes a gente tem crianças de 13, 14 anos que tem um potencial, né, de abertura, de mudança muito, muito fácil. Às vezes a gente desperta lá com 25 anos, com 37, que seja com 60. Eu acho assim, é o momento da oportunidade. É um momento, assim, da gente... É difícil a gente, às vezes, usar. A gente usa muito esse termo. A pessoa mais idosa, a gente nunca vai conseguir mudar ela. É isso que é interessante. A gente nunca vai conseguir mudar ninguém.
Entende? A gente não vai conseguir mudar ninguém, porque isso é muito único e particular de cada um. Então, se eu estou aberto a uma mudança, a algo novo, a novas possibilidades, é hoje que eu vou começar. Não, daí facilita bastante. Mas e se a pessoa ainda não percebeu essa abertura? Se essa pessoa ainda não se abriu, né? Como a pessoa dar o primeiro passo ali? Eu não gosto de usar a palavra difícil como eu usei, né? Lá no início da nossa conversa. O que você falaria para a pessoa assim, que não conversa sobre si, não fala o que sente, para o homem mais, né? Eu dou muito como exemplo, não precisa nem conversar com outra pessoa. Mas o ser humano se olhe no espelho. Se olhe no espelho. Pare na frente do espelho que você tem no seu quarto, no seu banheiro. Se olhe e se observa. E compreenda a intensidade e a essência que você tem. Isso é transformador. Tem pessoas assim que param diante... Isso é retorno, sabe? Tem pessoas que param diante do espelho. E quando a pessoa consegue se enxergar... Mesmo sem ninguém estar falando nada, vem uma emoção muito grande. Então, quantos processos de cura são necessários para essa pessoa? E Dani, não é um negócio assim simples, porque o ser humano ele é embutido de crenças. Então, assim, desde pequenininho, e não é por maldade que os pais da gente colocam crenças na gente, né? Isso é algo que vem. Então, social, né? É algo, assim, social que está inato. Então, assim, como eu vou me libertar disso? Então, não é um negócio, assim, simples. Mas talvez é um comunicado pro homem, né? Já que a gente tá falando disso. Se permitir também, sabe? O profissional da área da saúde, ele existe para ajudar. Ele busca o conhecimento, para passar adiante e é para estar na comunicação. E é poder assim, poxa, mas isso é frustrante para mim, né? Eu acho assim, eu como profissional, eu respeito o ser humano e o tempo do ser humano. Eu nunca vou lá, eu nunca quero fazer nada. Ok, é uma decisão sua. Né? Então a gente também deve se respeitar. Mas o comunicado que eu deixo, assim, como foi difícil embutir na cabeça feminina que ela precisa ter o autocuidado, ela precisa, né, dentro dessas questões ginecológicas. E nós chegamos num potencial, eu como atuo na parte, né, de terapias e recursos emocionais, deixar um comunicado para o homem que você sendo homem e você olhando, analisando a sua saúde emocional, isso não vai tornar você menos homem ou mais homem. Você acha que eles pensam isso de alguma forma? Pensam. Meu Deus! Muita gente pensa. Porque o homem, como eu disse assim, o homem é o super-homem, o super-herói. Né? E aí, assim, se eu mostro uma fragilidade minha, tenta entender, se eu mostro uma fragilidade minha, eu não estou sendo o herói. Nossa, tá assim, porque mostrar fragilidade, você tá mostrando a sua grandeza, né? Eu acho, não é? Porque é dentro das fragilidades que a gente encontra as maiores potências da nossa vida. Eu acho assim, mas talvez realmente para eles não soe dessa forma, né? E aí, assim, se torna até engraçado, porque quando o homem se permite a isso, a gente é notável, assim, como os ombros deles caem, como o pescoço parece que cresce, eles se tornam mais leves e fica mais fácil, sabe? Nossa, eu fiz um cuidado, procurei ajuda, eu fiz isso, ele se torna mais saudável para ele mesmo. Só que para chegar nesse potencial, existe o quê? A percepção, a permissão. E tu acha que o exercício de olhar no espelho pode ser um primeiro passo, então?
Não que seja o primeiro passo, mas eu falo assim... Mas pode ser? Pode ser. E eu até falo assim, leia um livro. Eu não tenho hábito de nada, eu não sei o que eu... né, não vou ler um livro. Mas não livros de romance, de aventura. Leia um livro de autoajuda. Isso vai te despertar para alguma coisa. Um livro, o espelho, pare e observa. Pare e observa. Porque a gente não faz, o homem muito menos, né? Pare de fazer tudo o que você está fazendo e não verbaliza. Só, até assim, como mente de principiante, porque nós temos uma mente de principiante. Uhum. Então, pare e observa. Através do ponto de que você está observando, muitas outras ações podem ser permitidas de dentro de você. Olha, talvez até o contato com a criança, né, ajude bastante. A gente estava conversando esses dias com a Priscila, né, de como que quando você fala com a criança, você tem que de alguma forma entrar no mundo dela. E esse mundo lúdico, esse mundo tão simples da criança também pode ser libertador para o adulto, né? Com toda certeza. E a criança, independente da idade, ela sempre vai estar nos ensinando algo, né? Eu sempre digo assim que nenhuma mãe, nenhum pai, eles estão prontos. Então, do mesmo jeito que a criança vai evoluindo, ela também vai te ensinando. Lógico, quando é pequenininho, eles vão estar te conduzindo na atividade que é deles. Quando a criança começa a ficar maior, ter as percepções dela, a criança também ela vai colocar para você pontos falhos que você tem, né? Não é nem um terapeuta, não é ninguém. A própria criança vai te mostrar. Você está errado nisso. Ela acaba sendo um espelho também, né? Mas o espelho que eu quero dizer pra você... Fala um pouco mais sobre isso. O espelho o espelho que você tem no quarto, no banheiro, o espelho é o seu reflexo. Quando a gente para como mente de principiante e observa tudo que está à sua volta, todos os outros são os nossos espelhos, né? Então, assim, eu gosto muito de exemplificar uma planta. Uma vez eu ouvi um ditado assim: se você não consegue deixar uma planta sobreviver, você nunca vai conseguir ser mãe, né? A gente ouvia muito isso. Aí assim, nossa, então... Consegue cuidar nem de uma planta. Né? Então assim, olha o padrão de limitação que você coloca na cabeça de uma pessoa, né? Porque a pessoa nunca foi feliz para conduzir a saúde de uma planta, então assim, eu nunca vou poder ser mãe. Então começa por aí. Mas eu não uso essa teoria. Eu uso assim, a planta, ela morreu, o que tá morto dentro de você? Não é porque você deu água, ou porque você não deu água, ou porque você não cuidou com excesso de sol. O que morreu dentro de você que nesse espelho, nessa imagem espelhada, algo também precisa ser notificado e modificado dentro de você. Porque a nossa volta, ela responde o nosso ser, o nosso eu. E nós somos componentes em extrema vibração, né? Então a gente acaba vibrando, assim, dentro da sua casa, provavelmente as pessoas que convivem com vocês, elas vão estar vibrando todas na mesma sintonia. Os amigos que você tem afinidade, que convivem mais com você, eles provavelmente estão vibrando na mesma sintonia. Aí acontece alguma coisa, o que é semelhança para o despertar? Né? Porque isso é um componente único. Ainda bem que a gente vive com outros seres humanos, então, para poder também ter essa experiência, né, de se ver no outro, de se despertar a partir do outro, né? Que é maravilhoso essa idade, né? E o ser humano, ele é um componente vibracional, né? Então, assim, você escuta uma música melancólica, uma música triste. Qual é o componente vibracional que você está trazendo para você? Então, a música, ela tem um componente, às vezes, de ti também, né? Agora, você coloca uma música, né, com uma vibração, né, frases, assim, evolutivas, frases positivas, isso vai alterando também o teu potencial. E assim, mas por que existe a mudança, né? Aí a gente entra no Dr. Hammer, na física quântica, dentro do critério de medicina germânica.
A física quântica, ela diz que uma célula, ela só vai mudar a sua órbita a partir do momento que ela tem uma engajada de eletricidade e ela tem o salto quântico. Então, isso quer dizer que só por nós passarmos o dia inteiro, por exemplo, numa atividade terapêutica ou numa vivência diferente, a gente vai no outro dia estar diferente. Isso vai depender do quanto aquelas informações visuais, auditivas, sensoriais vão modificar a sua estrutura celular e fazer você ter um salto quântico. Esse impacto aí, né? Aí, a partir do momento que você tem um salto quântico, você passa a notar suas plantas com outros olhos, a observar uma mente de principiante, observar o meio à sua volta com outros olhos, com outras percepções, aí você está num salto quântico. Aí, coisas que antes talvez te interessavam, deixem de interessar, porque você entrou num campo evolutivo. Entendi. E isso não quer dizer que isso aqui vai deixar de fazer parte da sua vida. Uhum. Esse outro que existia. Mas aí você vai modificando, evoluindo. Esse é o componente da evolução do ser humano. Que está aí aberto a possibilidade para todos, né? Para todos. E assim, a gente também, o que eu acho assim muito importante colocar aqui, a gente não precisa estar com um corpo doente para procurar ajuda, né? Porque a gente trabalha num campo da informação. Uhum. Então, toda informação, ela é muito bem-vinda. O que nós estamos fazendo aqui, o que você faz diariamente, você leva a informação. Uhum. Então, diariamente nós somos regados de informações. E como que a gente absorve essas informações? Né? Então, assim, para este autocuidado, para este olhar, as portas não são abertas só para a doença. A gente pode passar a observar como eu vivo. Será que essa condição ela está saudável para mim? Ela é eficiente para mim? Então a gente falou assim, o próprio espelho, o reflexo da sua imagem, o espelho da vida, o espelho das atitudes, o espelho daquilo que está à sua volta. E perante essas percepções, a informação que você rege, que você é um ser humano. E é muito importante eu deixar colocado aqui que, graças a Deus, ninguém é perfeito. Graças a Deus, ninguém é igual a ninguém também, graças a Deus. E outro critério, assim, não existe o certo e o errado. Então, assim, a pessoa às vezes se maltrata, a pessoa se julga porque ela fez uma conduta errada. Naquele momento, a ação foi a ação da qual o seu ponto de percepção foi eficiente. A partir do momento que a gente mostra uma nova probabilidade, de uma nova linha de percepção para aquele momento, você deu outra probabilidade. Uhum. Por isso que a gente... então aqui talvez não foi o ideal, mas naquele momento foi o sensato. Ainda bem que você está falando isso, porque muita gente fica preso nisso, né? Nossa, eu fiz um negócio, me arrependo, me culpo, mas naquele momento era o que dava para fazer com o que você tinha, onde você estava, na situação que você estava. Mas é nessa informação que a gente volta a colocar sobre a siglinha, né? O DHS. É você se culpar, você se punir, você se auto-julgar e você viver com isso dentro. Você trabalha, você come, você faz atividade física, você vive, mas dentro de você existe aquilo que sempre está te sufocando. Então aí você passou, né, dos meses aí que a gente citou e aí vem as situações. Então deixar, assim, o humano poder olhar para esse espelho diante da sua, né, do seu quarto, da sua sala, do seu banheiro e olhar e falar assim, eu posso fazer diferente. Isso não quer dizer que eu fiz certo ou eu fiz errado. Uhum. Eu posso me dar a chance de poder fazer o diferente. E fazendo o diferente também não quer dizer que será que vai ser o certo. Entende? E trazendo isso para o câncer de próstata também, para os problemas na próstata em geral, também o homem pode se olhar no espelho e decidir não ter
não eclodir essa doença, se perdoar, né, se comunicar, para não ter, não só essa doença, que a gente trouxe ela aí como um ponto de partida para a gente conversar, mas também tomar a decisão de ter uma vida mais saudável, psicologicamente, corpo, né? Isso, e assim, o sentimento, eu gosto muito de falar em sentimento, né? Porque você colocou assim, se perdoar, né? O perdão, ele é algo muito, muito, muito amplo. E, assim, quando a gente fala no perdão, como eu citei lá, que o joelho não é só joelho, que o físico não é só físico, a emoção não é só emoção e alimento não é só alimento, é um conjunto. Isso, eu coloco que nada é por acaso numa conversa, né? Mas ao intenso de todas as coisas, existe também a parte espiritual. Né? Então, assim, muitas vezes o perdão, ele já não entra nem num aspecto emocional, né? Então, assim, é a busca, cada um, né, da sua forma, cada um, né, do seu jeito, e da espiritualidade que convém a cada um. Mas eu acho que isso também é um alento para as pessoas, porque se perdeu muito essa essência, né? Então, quando a gente fala no perdão, ele não é somente um sentimento. Ele vem algo muito maior. É profundo, né? Ele é muito profundo. Então, assim, é olhar, assim, é você poder sair dessa armadura. O ser humano, ele veste armaduras. Eu usava lá no início da minha profissão, e eu continuo usando esse termo para ficar bem exemplificado. As armaduras da vida são como uma cebola. Né, você pega uma cebola cheia de casca lá, até você conseguir chegar na essência da cebola, quantas pelezinhas, quanta casquinha da cebola você tem que ir tirando. E se colocar no microscópio, então? Então, e aí outras cebolas já estão mais limpas, né? Então é nesse sentido que a gente tem que se olhar. As cascas das cebolas, as armaduras que a gente vai colocando na vida, elas não estão erradas. Porque se a gente colocou armadura, o ser humano, ele quer se proteger. Então, muitas vezes, assim, eu não sei me proteger, quem vai me proteger é o pai, quem vai me proteger, né? Aí você começa a buscar, é o irmão, é o mais velho, é o marido, enfim. É o advogado. É o advogado. Mas, assim, é a proteção que nós fazemos conosco mesmo. Então, quando a gente tira uma pelezinha da cebola, da nossa, né, a nossa casca, tira uma armadura, são muitas coisas que podem acontecer, né? Aí a gente tira outra. São tantas outras coisas. Muitas coisas boas, você fala que podem acontecer quando tira essas cascas, dá essa oportunidade? São ruins, mas são boas. Porque se você colocou uma armadura no seu corpo físico e emocional, é porque você está querendo se proteger. Então, dentro de uma desproteção, você foi lá e colocou essa casca. Quando a gente tira, a gente está mexendo numa ferida. Então, assim, num primeiro momento, dói, machuca, choro, são várias reações. Mas já num segundo momento, essa casca, essa armadura que já vem com esse nome, deixa de fazer parte. Então, a gente fala que num primeiro momento, encontrar a ferida dói. Mas depois essa ferida cicatriza. Então, isso é libertador. E eu diria assim que isso é autoconhecimento. E não quer dizer que você tem um autoconhecimento que amanhã, depois de amanhã, você não vai colocar uma outra casca. Vai? Entende? Ou não, mas o ser humano, ele é um constante. A gente também não sabe o que pode acontecer, né? O que você vai presenciar, né? Não exatamente. Quem tem a casca também não está julgando, né? Quem tem a casca, porque as cascas, elas existem, né? Elas existem como sistema de proteção. Porque você pega desde a evolução da espécie, né? O cachorrinho lá tem os seus filhotinhos. A mãe, no primeiro momento, ela está protegendo. E o cachorrinho, se joga ele longe, ele vai encontrar a barriguinha da mãe. Porque é a biologia.
É a biologia, a essência de todas as coisas. A gente volta para a biologia. Então, se eu não tenho a mãe, se eu não tenho a proteção, o nosso corpo, ele é biológico. Então, ele vai sempre se voltar para a biologia. Eu vou tentar encontrar uma proteção se eu não encontrei em outra pessoa. Letícia, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, assim, a gente falando às vezes pode parecer uma coisa assim muito abstrata, né? Fica muito no campo das ideias, né? Esse lance da gente ter as nossas armaduras, as nossas cascas, as nossas feridas, as coisas que a gente não perdoa, os traumas que a gente carrega, mas todo mundo sabe um lugarzinho que o calo aperta, e talvez começar por aí já é um início, né? De você conversar sobre, né? Porque a gente tá falando, nossa, tem coisa que eu nem sei que eu tô traumatizada, mas tem sempre alguma coisinha que dá pra começar, né? Eu acho que é importante o ser humano se permitir, como eu disse anteriormente. Às vezes tem situações que a gente não vai dar importância, porque a gente acha que é irrelevante. A partir do momento que existe o calo no pé, isso está incomodando. Então, olhar para o seu eu, não só na parte externa, né? É olhar para o seu eu desde a sua alma, desde a sua essência, desde as suas cicatrizes. Então, eu volto a dizer assim, você falou no perdão. Às vezes não é o perdão em si. Às vezes tem muito sentimento de culpa, existem sentimentos de frustração, existem sentimentos de não ter conseguido atingir algo. Então, tudo isso vai ramificando, né? Então, algo que é pequenininho vai encontrando ramificações e vai caminhando. E aí, a sua frequência, ela vai cada vez mais diminuindo. Mas a minha pergunta é o seguinte, puxar o fio disso daí de qualquer lado já ajuda, né? Você conversar sobre qualquer um desses sintomas com você, com a terapeuta, no caso, já é o início, porque às vezes a pessoa pode ouvir e falar assim, nossa, mas meu Deus, eu nem sei qual que é o meu trauma, né? Não sei nem por onde começar, né? O ser humano, ele nunca vai saber. Ele sozinho, por si só, porque a gente olha de fora, né? Então, imagina assim, você... Eu, por exemplo, eu tenho medo de ficar no escuro. Isso é uma coisa minha, realmente. Eu tenho medo de ficar no escuro, entendeu? Eu também penso que as coisas, a tendência é dar errado. Isso aí minha terapeuta fala que é pensamento catastrófico, eu tenho, né? Então, cada um vai tendo as coisas que já sabe, né? Que tem, assim, que né? Tem, que pode começar a tratar. Primeiro é você afirmar o que você sabe que você tem, né? Pode ser uma coisa simples, você assim. Afirmou, eu sei que eu tenho medo de escuro. E eu sei que eu sempre acho que as coisas vão dar errado. Você já vestiu essa camiseta. Porque daí a terapia já mostrou. Aí assim, Dani, me fale sobre você. Você já disse bastante coisa com somente esses exemplos que você deu. Então ali já é um começo. Né? Ali já é um começo. Porque dentro do medo do escuro, quantas limitações você teve na sua vida por causa do medo do escuro? Vai saber, né? E o que tá por trás? Então assim, a gente vai muitas vezes do além do aparente também. Às vezes são coisas que nem estão relacionadas a você. Né? Mas o além do aparente, ele é muito amplo, porque ele tem toda uma condição de você estar aqui também. Né? E assim, eu sempre falo pro ser humano, para as pessoas que me procuram, é o sair de cena. A mente de principiante, ela entra nessa ação. Você, Dani, tem medo do escuro. Então, visualiza você numa situação, né? Tipo, fecha seus olhos, visualiza você numa situação, chegando num ambiente escuro. E você tem que desafiar, você tem que atravessar aquele ambiente escuro. Então saia e, como uma mente de principiante, observa a sua reação e tudo que está à sua volta. Por isso que eu digo, à sua volta, as plantas à sua volta, né? Aí você vai começar a ter sensações e percepções. Só que, Dani, pra gente chegar nisso, sozinho a gente não consegue. Pois é. Então, olha, você falou, a minha terapeuta, então quanto
tempo você fez a tua terapia para hoje você conseguir verbalizar, assim, ao vivo para todo mundo que você tem medo do escuro. Né? Porque lá no início, talvez nem com a sua terapeuta você conseguia falar. E eu não percebia também isso, né? E isso, se você for ver, é algo hoje libertador. Então, quantas, né, tirando aquelas casquinhas, como foi difícil chegar nesse lugar? E como foi difícil também chegar nos lugares e ligando as luzes, porque antes eu ficava com as luzes desligadas se eu chegava num lugar e estava escuro. Hoje eu chego e ligo a luz. Porque eu sei que eu tenho que eu não preciso ficar com essa sensação, né? Porque às vezes basta ligar a luz, né? Porque você não precisa alimentar o medo, alimentar o sentimento que te leva a uma situação difícil. Mas isso aí é realmente se abrir, se dispor, né? A buscar aí uma vida melhor. Muito legal! Nossa, conversaríamos de eterno aqui, né? Conversamos aí, rodeamos bastante o tema para falar sobre os homens, para falar sobre a importância do autocuidado dos homens e também sobre a questão da saúde da próstata, já que os homens comumente têm mais dificuldade de falar em relação aos sintomas, em relação aos problemas e aos sentimentos, o que não faz bem para a saúde, nem da próstata, nem de nada. Fizemos algumas sugestões aqui que a pessoa pode fazer sozinha, os homens podem fazer sozinhos essas questões dos espelhos. Conversamos um pouco também sobre essa relação do tempo e a importância das outras pessoas e mais ainda sobre como que a terapia pode ajudar nesse processo todo, né, Letícia? E eu deixo assim, como última colocação, né, pra gente encerrar o programa, nós não somos donos da verdade. Tudo o que existe são contribuições para a busca, a cura do sofrimento humano. A gente só vai atingir através da busca. É a busca que move ali, né? Impulso, né? O impulso. Então, é sair daquele raciocínio só o pensar e entrar no plano de ação. E abaixar essa guarda, porque não existe o certo e o errado, não existe a verdade absoluta. Nem nas condições mais científicas, não existe a verdade absoluta. Tudo é mutável, tudo muda, e o nosso corpo, ele é assim também. Então, o que é a verdade, a essência da verdade, ela não existe. E quem quiser partir para a estratégia, pode agendar um horário contigo? Isso, a gente atende na Avenida Brasil, a Clínica Bianchetti Saúde Integrada. O acesso dela é ao lado da Bianchetti Joalheiros. E a gente tem, né, a gente fala assim, a gente chegou aí no final do ano. E é uma atenção, assim, né? Como que a gente pode finalizar esse ano? Eu trago muito, assim, essa evolução emocional, porque o corpo, o ser humano, ele tá necessitado desse olhar. E as limitações, elas são muito grandes. Eu vou deixar isso para depois. A gente sempre deixa para depois, né? Então, assim, diante da sua ação, né? Porque a gente está aqui fazendo movimento, tudo. A nossa clínica, ela é extremamente aberta para atendimento. Existe muita dúvida. Eu não quero ir sozinho, né? Às vezes as pessoas, elas têm essa necessidade sozinho, ou uma pessoa, né, que seja da sua confiança, porque o meu trabalho, eu digo assim, ele é extremamente sigiloso, né? Então, às vezes, assim, eu limito, né, assim, o acesso, porque a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, né? E sim, a gente tem a nossa clínica com acesso fácil, né? Situada na Avenida Brasil. Eu vou deixar aqui o nosso contato também. Tá. O WhatsApp é 988069468. O telefone fixo é o 4011-3268-4011. Também no Instagram. O Instagram, a nossa clínica aberta com o Instagram, que a gente direto está fazendo também, né, várias movimentos para as pessoas poderem, aliás, viu? Para as pessoas poderem compreender. Um processo educativo vocês têm feito, é bem legal. E exatamente. Então, assim, hoje assim, a nossa rede também, né, pela linha da informática, né?
As pessoas podem estar se comunicando conosco também pelo Instagram, né? A gente também tem essa disponibilidade em retornos, tirando dúvidas, agendamento de consulta. Então, são por esses contatos. Legal, legal demais. E essa gravação, tu fez ao vivo ali? Ou é uma gravação no teu celular? Eu deixei ela gravada. Ela gravada. Então tá bom. Depois, se você postar em algum lugar, no YouTube, algum lugar assim, também você pode passar o link pra nós. Passo sim. Beleza? Gente, conversamos aqui, muito legal. Vontade de passar o dia inteiro conversando com a Letícia Bianchetti aqui da Bianchetti Saúde Integrada sobre o Novembro Azul. Obrigada, Letícia. Até a próxima, hein? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Vamos lá, então. Essa foi a nossa entrevista. Manhã Comunitária. Entrevista.